paz do Senhor Jesus. Amados, vamos falar aqui no livro de Marcos, um assunto bastante discutido nas igrejas. É o bicho que nunca morre, né? Às vezes os pastores ensinam por medo, né, as pessoas e não pelo evangelho. Causa pânico nas pessoas. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar no livro de Apocalipse, contando das revelações. E o livro de Marcos fala do bicho que nunca morre e do fogo que nunca apaga. Irmãos, o bicho que nunca morre, no tempo que Marcos escreveu isso, está mais ou menos aí há 2000 anos. Então, fora de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade murada, tá? Ela é murada. Então, os cadáveres que aconteciam ali, de animais, de seres humanos, todo o que morria, era levado para fora de Jerusalém, num lugar chamado Vale de Inom, ali próximo à estrada que vai para Jericó, né? Então era jogado ali. Então sempre tinha cadáveres, tinha alimento para larvas, ou bicho, como está aqui, que alimentando. Por isso não morria, porque sempre estava se refazendo, né? Acabava uma carcaça, vinha outra, e vinha outra, e vinha outra, então por isso tá, o bicho nunca morre. Mas isso naquele tempo. Hoje com certeza não existe mais esse sistema de jogar cadáveres fora da cidade de Jerusalém, né? Hoje tem sepulcros, né, para esse tipo de trabalho. Então não é mais jogado no monte, né, como está escrito aqui, que seu bicho nunca morre. Então vamos ver Marcos 9, 43 e 44. Marcos 9, 43. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, né? Irmãos, o fogo que nunca se apaga. Por que o fogo nunca se apaga? Nunca se apaga. Porque o fogo é de Deus, né? O fogo, se refere na Bíblia aqui, é o fogo de Deus, e Deus é eterno. Por isso o fogo nunca se apaga. Se você olhar a história de Sodoma e Gomorra, está no livro de Gênesis, ele foi queimada por desobediência do ser humano, né? Causando sexo entre pessoas do mesmo gênero, né? Então isso foi uma desobediência muito grande para Deus. Por isso ele foi queimada. Mas tem fogo lá hoje? Me fala. Existe fogo? O fogo que queimou Sodoma e Gomorra e as suas cidades circunvizinhas estão lá hoje? Isso está com mais quase 3.500 anos, né? Então não tem esse fogo lá. O fogo queimou enquanto existia matéria. O fogo que não se apaga é o fogo de Deus, porque Deus é eterno. E a hora que Ele quiser colocar o fogo dele em ação, vai colocar. E isso aí está aqui no livro de Apocalipse, né? No final dos tempos, no julgamento, né? O fogo eterno vai voltar a atuar para destruir todo o que há de mal sobre a terra. Todas as obras más vão ser destruídas com o fogo que não se apaga, porque o fogo é de Deus. Queimou Sodoma e Gomorra há 3.500 anos atrás e vai queimar novamente quando chegar o dia do juízo final. Então são coisas que é ensinado na igreja de uma maneira de amedrontar o irmão e não orientar, né? A pessoa que ensina dessa maneira, que o fogo nunca vai se apagar, e não explica que é o fogo de Deus que nunca se apaga porque Deus é eterno, ele está ensinando errado, né?
São pessoas que precisam de aprender ainda. O Espírito Santo precisa de mostrar as verdades da Bíblia, aqui, desse livro, né? Como está escrito em Apocalipse, bem-aventurado aquele que leia a Bíblia. E aquele que ouve, não é o que escuta não, escuta todo tipo de coisa. Mas o que ouve com atenção e aceita a verdade que está aqui na Bíblia, tá? Então o fogo não se apaga porque é fogo de Deus, tá? Vamos para João 6. Essas palavras que estão aqui, foram deixadas por Jesus, são palavras espirituais. Não são palavras físicas, palavras que vão indicar fatos agora, não. São palavras espirituais, tá? Tudo que está no Evangelho aqui são palavras espirituais. Então vamos para João 6, 63. João 6, 63. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida, tá? São palavras espirituais, deixadas aqui por Jesus. São espíritos e vida. Então, não são palavras literais que estão aqui. O que diz aqui, como Jesus dizia, né? Usava a lavoura, a semente, né? O trigo, usava o figo, a figueira, a videira. A videira é uma planta física, é uma planta literal, é uma planta de verdade. Jesus usava como se fosse ele, que ele era uma videira, por produzir muitos frutos. Qual era o fruto que Jesus produzia? Ensinamentos, né? Como ele ensinou os apóstolos ensinou pessoas e a gente aprende do que está aqui no livro. Deste livro não há necessidade nenhuma de inventar histórias, porque esse livro aqui, ele é revelado por ele mesmo, né? Há muito comentários que diz, cada um entende a Bíblia de um jeito. Errado. Não é de um jeito, cada um de um jeito, não. A Bíblia, ela mesma se interpreta do jeito que foi escrito. Não há outra maneira de interpretar a Bíblia. Há maneira de criar histórias, contar histórias e se emocionar, e leva o povo também a se emocionar, com emoção e não com razão. Mas Paulo deixou escrito que devemos fazer culto racionais, com razão, né? Não emotivo. Com emoção, num filme que traz emoção, todo mundo se emociona, até chora. Então não tem sentido, né? O pregador ir lá na frente fazer o povo se emocionar. Não, ele tem que explicar o Evangelho, preparar o povo para o arrebatamento, né? Não para o juízo final, ainda, né? Então é preparar, é explicar o Evangelho e não trazer emoção. Isso não traz salvação nenhuma. Simplesmente se emociona ali, saiu dali e acabou. O que aproveitou ali? Só a emoção? Não. Explica cada versículo o que está dizendo aqui. E ele vai se preparar, vai se vigiar para não cometer erros. Porque a emoção ele é muito pouco ali. São 1h30 de culto. Se emociona lá por 15 minutos. E aí? No outro dia, o que foi pregado? Fulano pregou tal lugar assim, assim, tal. Pregou demais. Pregou o quê? Emocionou o povo, né? Por isso eu estou explicando aqui sobre o fogo que não se apaga, é o fogo de Deus. O bicho que nunca morre é porque era acúmulo de matéria orgânicas, né, de carne, fora de Jerusalém, que os bichos se alimentavam. Então isso é o Evangelho, e não se emocionar, né?
Vamos no outro versículo aqui. 1 Coríntios 2. Vamos lá em Coríntios. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, as palavras que Jesus deixou são palavras espirituais, né? Então, vamos lá. Mas nós não recebemos espírito do mundo. Qual que é o espírito do mundo? É por aí que a gente explica, fala do Evangelho. Qual é o espírito do mundo? O que é que domina o mundo nos tempos de hoje, neste século? Infelizmente, há pouco conhecimento e pouca aceitação, mas o Deus deste século é Satanás. Ele é que manda no mundo. Mundo não é o povo cristão, não. Mundo é tudo que há de bom fora do Evangelho. Prostituição, bebida, droga, ganhar dinheiro ilícito, tudo isso faz parte do mundo, né? Festas, né? Boates, é tudo que dá prazer para a carne. São coisas do mundo e isso domina o povo, infelizmente. Poucos são aqueles que andam pela lei de Cristo, que é hoje. São poucos. A maioria, por isso, diz, o mundo jaz no maligno. Dorme no maligno, descansa no maligno. Né? Por quê? Porque ele é Deus desse século. Deus com letra minúscula. Tá? Então é isso. Então nós não recebemos espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Deus não cobra nada de nós para dar os ensinamentos, né? Eu prego o Evangelho gratuitamente, qualquer lugar, qualquer hora, sem pensar em retorno, sem pensar na galinha do irmão, sem pensar no bezerro do irmão, sem pensar no bolso do irmão. É gratuito. É o Espírito que nós recebemos, que vem de Deus. Porque quando há cobrança, há dinheiro. E dinheiro faz parte de Mamon. Então não é impossível se agradar Mamon e Jesus. Né? Eu prego o Evangelho dessa maneira rústica, né? Há um vocabulário bem pobre, mas é verdadeiro, é o que está aqui na Bíblia. Tá? Então nós recebemos Espírito que vem de Deus, que Ele nos dá gratuitamente. Não há pagamento para o ensinamento do Espírito Santo. Tá? 12, 13. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, as palavras que nós devemos falar não é aquela que você aprende na faculdade, não. Não é um linguajar bastante eloquente. É bom, claro, mas desde que fale do Evangelho, a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente tem pouca a dicção um pouco pobre, né? Mas é o que está escrito aqui. As quais também falamos com palavras que a sabedoria humana, que não a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então as palavras que nós devemos falar de uma maneira, um vocabulário pobre, mas é a que o Espírito Santo coloca para falar, na hora. Por exemplo, preciso de fazer uma oração forte. Né? O que é uma oração forte? É aquela que pula para cima, rodopia, derruba gente. Isso é uma oração forte? Não, não é. A oração forte ela pode ser bem pequena, mas que o Espírito Santo fala. Essa é a oração forte, porque a que o homem fala, a que o homem cria na mente dele, ele pode gritar, pode pular, que não é forte. Né? Ele está enganando ele e o povo também.
Tá? Então é isso. Eu vou ler o 13 de novo. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Vamos provar que é o Espírito Santo que ensina o cristão, né? Tem que falar e provar, aqui na Bíblia, tá? Vamos voltar lá em João 14. João 14, 26. Vamos ver se é o homem ou é o Espírito Santo que ensina. João 14, versículo 26. Devemos falar com a sabedoria que o Espírito Santo ensina e não a que o homem ensina, né? Tem muita gente que fala, a pessoa tem que estar frequentando a igreja para receber alimento. Que alimento? Se o alimento ele não tem nem para ele. O alimento está aqui na Bíblia, né? Vamos ler. Procurai no livro do Senhor e lede. Leia a Bíblia, esse é o alimento. Não é falar abobrinha na igreja que vai alimentar pessoas, não. O alimento é aqui, a palavra. João 14, 26. Vamos provar que é o Espírito Santo que ensina, não é o pregador, não. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Jesus deixou isso aqui, ó. Porque Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Para quê? Para nos ensinar. Aqui, nesse livro. Nos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, além dele ensinar nesses tempos, que isso aqui está há 2000 anos, além de ele ensinar, ele faz nos lembrar daquilo que ele falou. Como eu estou recordando aqui, lendo aqui e recordando que foi palavras que Jesus disse, né? Então, devemos aprender com o Espírito Santo, aqui nesse livro. Não é no pregador, tá? Não vai da maneira que é dito, que cada um entende de um jeito. Não, só tem um jeito de entender a Bíblia, é por ela mesma. Que ela mostra tudo o que você quer falar, tá? Vamos, Apocalipse 14, do 9 ao 11. Apocalipse 14. Depois eu vou ler lá em Judas, sobre o primeiro versículo lá, tá? Depois de Apocalipse 14, eu vou ler Judas 6. Apocalipse 14, 9 a 11. Então, aqui o terceiro anjo está falando para João, né? Também este, falando sobre os que vão andar por ensinamentos de homem, não do Espírito Santo. Também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, olha, esse tormento aqui está diante dos santos. Quem é santos? Separados, pessoas separadas, pessoas salvas, dos anjos e diante do Cordeiro. Em que tempo está falando isso aqui? É muito importante você entender na Bíblia aqui o tempo que esse versículo está falando. Aqui ele está falando do arrebatamento e do sofrimento dos ímpios, tá? E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Onde é que recebe o sinal do nome da besta? Aqui na mente, ó. Pensamentos. Pensamentos mal. Pensamentos errados é o sinal da besta, né? O sinal da besta também está na mão direita, não é só na fronte. Qual que é o sinal que está na mão direita? São as maldades, né? Roubo, sequestro, assassinato, tudo está na mão direita, são as obras do homem aqui na terra, tá? Mas tem interessante aqui, ó, que
como eu disse que o Espírito Santo que ensina, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Nem de dia nem de noite. Isso é para a eternidade, né? Há ensinamentos que afirmam que sim, né? Nem de dia nem de noite. Mas olha 22, Apocalipse 22 aqui, ó. Só para mostrar para vocês que a Bíblia, ela mesma se interpreta. Não precisa buscar na mente de homem. 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Está falando dos salvos. E verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Quando é que nós vamos ver o rosto de Cristo? No arrebatamento, quando ele vir buscar a igreja. E o sofrimento que falou ali, nem de dia nem de noite não terá repouso, não é na eternidade. Porque na eternidade está escrito aqui também, vamos provar. E ali não haverá mais noite, ó. Na eternidade não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Então, esse tormento que falou ali, que não terão sossego nem de dia nem de noite, está na grande tribulação, no final dos tempos, e não na eternidade, tá? Se vocês não acreditam, pega suas Bíblias e leia. Eu vou ficar por aqui. Até mais.